Estamos em Moscou hoje à noite. Estamos aqui para entrevistar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Faremos isso em breve. Obviamente, há riscos em realizar uma entrevista como essa, por isso pensamos cuidadosamente sobre isso durante muitos meses. Veja por que estamos fazendo isso. Primeiro, porque é o nosso trabalho. Estamos no jornalismo. Nosso dever é informar as pessoas. 2 anos após o início de uma guerra que está remodelando o mundo inteiro, a maioria dos americanos não está informada. Eles não têm ideia real do que está acontecendo nessa região, aqui na Rússia, ou a 600 milhas de distância, na Ucrânia. Mas eles deveriam saber. Eles estão pagando por grande parte disso, de maneiras que talvez ainda não percebam completamente. A guerra na Ucrânia é um desastre humano, deixou centenas de milhares de pessoas mortas, uma geração inteira de jovens ucranianos e despovoou o maior país da Europa. Mas os efeitos de longo prazo são ainda mais profundos. Essa guerra reformulou completamente as alianças militares e comerciais globais, assim como as sanções que se seguiram. E no total, eles derrubaram a economia mundial. A ordem econômica pós-Segunda Guerra Mundial, o sistema que garantiu a prosperidade no Ocidente por mais de 80 anos, está se desfazendo muito rapidamente, e junto com ela, o domínio do dólar americano. Essas mudanças não são pequenas. São desenvolvimentos que alteram a história. Elas definirão a vida de nossos netos. A maior parte do mundo entende isso perfeitamente bem. Eles podem ver isso. Pergunte a qualquer pessoa na Ásia ou no Oriente Médio como será o futuro. No entanto, as populações dos países de língua inglesa parecem não estar cientes disso. Eles acham que nada mudou de fato. E eles pensam assim porque ninguém lhes disse a verdade. Seus meios de comunicação são corruptos. Eles mentem para seus leitores e espectadores. E fazem isso principalmente por omissão. Por exemplo, desde o dia em que a guerra na Ucrânia começou, os meios de comunicação americanos falaram com várias pessoas da Ucrânia e fizeram várias entrevistas com o presidente ucraniano Zelensky. Nós mesmos solicitamos uma entrevista com Zelensky e esperamos que ele aceite. Mas as entrevistas que ele já fez nos Estados Unidos não são entrevistas tradicionais. São sessões de estímulo bajuladoras criadas especificamente para ampliar a exigência de Zelensky de que os SCIWA entrem mais profundamente em uma guerra na Europa Oriental e paguem por ela. Isso não é jornalismo. É propaganda do governo, propaganda do tipo mais feio, do tipo que mata as pessoas. Ao mesmo tempo em que nossos políticos e meios de comunicação fazem isso, promovendo um líder estrangeiro como se ele fosse uma nova marca de consumo, nenhum jornalista ocidental se deu ao trabalho de entrevistar o presidente do outro país envolvido nesse conflito, Vladimir Putin. A maioria dos americanos não tem ideia de por que Putin invadiu a Ucrânia ou quais são seus objetivos agora. Eles nunca ouviram sua voz. Isso está errado. Os americanos têm o direito de saber tudo o que puderem sobre uma guerra na qual estão envolvidos. E temos o direito de contar a eles sobre isso porque também somos americanos. A liberdade de expressão é nosso direito de nascença. Nascemos com o direito de dizer em que acreditamos. Esse direito não pode ser retirado, independentemente de quem esteja na Casa Branca. Mas eles estão tentando mesmo assim. Há quase 3 anos, o governo Biden espionou ilegalmente nossas mensagens de texto e, em seguida, vazou o conteúdo para seus servos na mídia. Eles fizeram isso para impedir uma entrevista com Putin que estávamos planejando. No mês passado, temos quase certeza de que eles fizeram exatamente a mesma coisa mais uma vez, mas dessa vez fomos a Moscou mesmo assim. Não estamos aqui porque gostamos de Vladimir Putin. Estamos aqui porque amamos os Estados Unidos. Queremos que ele continue próspero e livre. Nós mesmos pagamos por essa viagem. Não recebemos dinheiro de nenhum governo ou grupo. Também não estamos cobrando para que as pessoas vejam a entrevista. Ele não está protegido por um acesso pago. Qualquer pessoa pode assistir a tudo isso, filmado ao vivo e sem edição, em nosso site tuckercarlson.com. Elon Musk, para seu grande crédito, prometeu não suprimir ou bloquear esta entrevista quando a publicarmos em sua plataforma, X, e somos gratos por isso. Os governos ocidentais, por outro lado, certamente farão o possível para censurar esse vídeo em outras plataformas com menos princípios, porque é isso que eles fazem. Eles têm medo de informações que não podem controlar. Mas você não tem motivo para ter medo disso. Não estamos incentivando você a concordar com o que Putin possa dizer nessa entrevista, mas estamos pedindo que você a assista. Você deve saber o máximo que puder e então, como um cidadão livre e não um escravo, poderá decidir por si mesmo. Senhor presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, você se dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia começou. E você disse que estava agindo porque havia chegado à conclusão de que os Estados Unidos, por meio da OTAN, poderiam iniciar um ataque surpresa ao nosso país. E para os ouvidos americanos, isso soa paranoico. Diga-nos por que você acredita que os Estados Unidos podem atacar a Rússia do nada. Como você concluiu isso? Não é que os Estados Unidos fossem lançar um ataque surpresa contra a Rússia. Eu não disse isso. Estamos tendo um programa de entrevistas ou uma conversa séria? Aqui está a citação. Obrigado a você. Porque, pelo que sei, sua formação básica é em História. Sim. Portanto, se você não se importar,
Vou levar apenas 30 segundos ou 1 minuto para fazer uma breve referência à história, a fim de lhe dar um pouco de contexto histórico. Vejamos de onde começou o nosso relacionamento com a Ucrânia. De onde veio a Ucrânia? O Estado russo começou a se organizar como um Estado centralizado, e é considerado o ano do estabelecimento do Estado russo em 862, quando os habitantes da cidade de Novgorod convidaram um príncipe varangiano, Rurik, da Escandinávia, para reinar. Em 1862, a Rússia comemorou o 10º aniversário de sua condição de Estado, e em Novgorod há um memorial dedicado ao 10º aniversário do país. Em 882, o sucessor de Rurik, o príncipe Oleg, que na verdade estava desempenhando o papel de regente do filho mais novo de Rurik, porque Rurik já havia morrido naquela época, chegou a Kiev. Ele expulsou 2 irmãos que aparentemente já haviam sido membros do esquadrão de Rurik. Assim, a Rússia começou a se desenvolver com 2 centros de poder, Kiev e Novgorod. A próxima data muito significativa na história da Rússia foi 988. Esse foi o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, bisneto de Rurik, batizou a Rússia e adotou a ortodoxia, ou cristianismo oriental. A partir dessa época, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Devido ao território único, aos laços econômicos integrados, ao mesmo idioma e após o batismo da Rússia, à mesma fé e ao governo do príncipe. O Estado russo centralizado começou a tomar forma. Na Idade Média, o príncipe Yaroslav, o Sábio, introduziu a ordem de sucessão ao trono. Mas depois que ele faleceu, a situação ficou complicada por vários motivos. O trono não era passado diretamente do pai para o filho mais velho, mas do príncipe, que havia falecido, para seu irmão e depois para seus filhos em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação e ao fim da Rus como um único Estado. Não havia nada de especial nisso. O mesmo estava acontecendo na Europa. Mas o fragmentado Estado russo se tornou uma presa fácil para o império criado anteriormente por Genghis Khan. Seus sucessores, Batu Khan, chegaram à Rus, saquearam e arruinaram quase todas as cidades. A parte sul, incluindo Kiev, a propósito, e algumas outras cidades, simplesmente perdeu a independência, enquanto as cidades do norte preservaram parte de sua soberania. Eles tiveram que pagar tributo à Horda, mas conseguiram preservar parte de sua soberania. E então, um Estado russo unificado começou a tomar forma com seu centro em Moscou. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gravitar gradualmente em direção a outro ímã, o centro que estava surgindo na Europa. Esse era o Grão-Ducado da Lituânia. Era até chamado de Ducado Russo-Lituano, porque os russos eram uma parte significativa da população. Eles falavam o antigo idioma russo e eram ortodoxos. Mas depois houve uma unificação, a união do Grão-Ducado da Lituânia e do Reino da Polônia. Alguns anos depois, outra união foi firmada, mas dessa vez já na esfera religiosa. Alguns dos padres ortodoxos tornaram-se subordinados ao Papa. Assim, essas terras se tornaram parte do Estado polonês-lituano. Durante décadas, os poloneses se empenharam na polonização dessa parte da população. Eles introduziram um idioma lá, tentaram consolidar a ideia de que essa população não era exatamente russa, que por viverem na periferia eram ucranianos. Originalmente, a palavra ucraniano significava que uma pessoa vivia na periferia do Estado, ao longo das margens, ou estava envolvida em um serviço de patrulha de fronteira. Não se referia a nenhum grupo étnico específico. Assim, os poloneses estavam tentando, de todas as formas possíveis, polinizar essa parte das terras russas e, na verdade, trataram-na com bastante severidade, para não dizer crueldade. Tudo isso levou ao fato de que essa parte das terras russas começou a lutar por seus direitos. Eles escreveram cartas para Varsóvia, exigindo que seus direitos fossem respeitados e que as pessoas fossem comissionadas aqui, inclusive para Kiev. Peço perdão, você pode nos dizer em que período estou perdendo a noção de onde estamos na história, a opressão polonesa sobre a Ucrânia? Foi no século XIII. Agora vou contar a vocês o que aconteceu mais tarde e dar as datas para que não haja confusão. E em 1654, um pouco antes, as pessoas que controlavam a autoridade sobre essa parte das terras russas dirigiram-se a Varsóvia, repito, exigindo que os enviassem a governantes de origem russa e de fé ortodoxa. Quando Varsóvia não lhes respondeu e, na verdade, rejeitou suas exigências, eles recorreram a Moscou, que os levou embora. Para que você não pense que estou inventando coisas, vou lhe dar esses documentos.
Bem, não me parece que você esteja inventando e não sei por que isso é relevante para o que aconteceu há 2 anos. Mas ainda assim, esses são documentos dos arquivos, cópias. Aqui estão as cartas de Bogdan Khmelnytsky, o homem que então controlava o poder nessa parte das terras russas, que agora se chama Ucrânia. Ele escreveu para Varsóvia, exigindo que seus direitos fossem mantidos, e depois de ser recusado, começou a escrever cartas para Moscou, pedindo que eles ficassem sob a mão forte do czar de Moscou. Vou deixá-los para sua boa memória. Há uma tradução para o russo que você pode traduzir para o inglês. Mais tarde, a Rússia não concordaria em admiti-los imediatamente, presumindo que a guerra com a Polônia começaria. No entanto, em 1654, a Assembleia Pan-Russa dos principais clérigos e proprietários de terras, chefiada pelo czar, que era o órgão representativo do poder do antigo Estado russo, decidiu incluir uma parte das antigas terras russas no Reino de Moscou. Como esperado, a guerra com a Polônia começou. O conflito durou 13 anos e em 1654 foi concluída uma trégua. E 32 anos depois, acho que foi assinado um tratado de paz com a Polônia, que eles chamaram de Paz Eterna. E essas terras, toda a margem esquerda do Dnieper, incluindo Kiev, foram para a Rússia, e toda a margem direita do Dnieper permaneceu na Polônia. Sob o governo de Catarina, a Grande, a Rússia recuperou todas as suas terras históricas, inclusive no sul e no oeste. Tudo isso durou até a Revolução. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior austríaco confiava nas ideias de ucranianização e começou a promover ativamente as ideias da Ucrânia e da ucranianização. O motivo deles era óbvio. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles queriam enfraquecer o inimigo em potencial e garantir condições favoráveis na área de fronteira. Assim, a ideia que havia surgido na Polônia de que as pessoas que residiam naquele território supostamente não eram russas de verdade, mas pertenciam a um grupo étnico especial, os ucranianos, começou a ser propagada pelo Estado-Maior austríaco. Já no século XIX, surgiram teóricos que defendiam a independência da Ucrânia. Todos eles, entretanto, afirmaram que a Ucrânia deveria ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiram nisso. Após a Revolução de 1917, os bolcheviques tentaram restaurar o Estado e a Guerra Civil começou, incluindo as hostilidades com a Polônia. Em 1921, a paz com a Polônia foi proclamada e, de acordo com esse tratado, a margem direita do rio Dnieper foi novamente devolvida à Polônia. Em 1939, depois que a Polônia colaborou com Hitler, ele colaborou com Hitler. Você sabe, Hitler ofereceu à Polônia paz e um tratado de amizade, uma aliança exigindo em troca que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Corredor de Danzig, que conectava a maior parte da Alemanha com a Prússia Oriental e Königsburg. Após a Primeira Guerra Mundial, esse território foi transferido para a Polônia e, em vez de Danzig, surgiu a cidade de Gdansk. Hitler pediu a eles que o entregassem de forma amigável, mas eles se recusaram. É claro que sim. Mesmo assim, eles colaboraram com Hitler e participaram juntos da divisão da Tchecoslováquia. Mas permita-me perguntar, você está argumentando que a Ucrânia, certamente partes da Ucrânia, o leste da Ucrânia, está em vigor, a Rússia está há centenas de anos. Por que você não aceitou isso quando se tornou presidente há 24 anos? Você tem armas nucleares, eles não. Se a terra é realmente sua, por que você esperou tanto tempo? Vou lhe dizer, estou chegando ao fim deste briefing, que pode ser entediante, mas explica muitas coisas que você não sabe como são relevantes. Fico muito feliz que você tenha apreciado isso. Obrigado. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler e, embora não tenha cedido às exigências de Hitler, ainda participou da divisão da Tchecoslováquia junto com Hitler, pois os poloneses não haviam cedido o corredor de Danzig para a Alemanha e foram longe demais, levando Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial atacando-os. Porque foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro de 1939. A Polônia mostrou-se intransigente e Hitler não tinha nada a fazer, a não ser começar a implementar seus planos com a Polônia. A propósito, a URSS, que li em alguns documentos arquivados, comportou-se de forma muito honesta, pois pediu permissão à Polônia para transitar com suas tropas pelo território polonês para ajudar a Tchecoslováquia. Mas o então ministro das Relações Exteriores polonês disse que, se os planos soviéticos sobrevoassem a Polônia, eles seriam derrubados sobre o território polonês. Mas isso não importa. O que importa é que a guerra começou e a Polônia foi vítima das políticas que havia adotado contra a Tchecoslováquia. Isso está de acordo com o conhecido pacto Molotov-Ribbentrop. Parte do território, incluindo a Ucrânia Ocidental, deveria ser entregue à Rússia.
Assim, a Rússia, que na época se chamava URSS, recuperou suas terras históricas. Após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como chamamos a Segunda Guerra Mundial, todos esses territórios foram consagrados como pertencentes à Rússia, à URSS. Quanto à Polônia, ela recebeu, aparentemente como compensação, as terras que originalmente eram alemãs, as partes orientais da Alemanha, que agora são terras ocidentais da Polônia. Obviamente, a Polônia recuperou o acesso ao Mar Báltico e a Danzig, que mais uma vez recebeu o nome polonês. Então, foi assim que a situação se desenvolveu. Em 1922, quando a URSS estava sendo estabelecida, os bolcheviques começaram a construir a URSS e estabeleceram a Ucrânia Soviética, que nunca havia existido antes. Stalin insistiu para que essas repúblicas fossem incluídas na URSS como entidades autônomas. Por alguma razão inexplicável, Lenin, o fundador do Estado Soviético, insistiu que eles tivessem o direito de se retirar da URSS. E novamente, por razões desconhecidas, ele transferiu para a recém-criada República Soviética da Ucrânia algumas das terras e as pessoas que viviam lá. Mesmo que essas terras nunca tenham sido chamadas de Ucrânia, no entanto, eles se tornaram parte da República Soviética da Ucrânia. Essas terras incluíam a região do Mar Negro, que foi recebida sob Catarina, a Grande, e que não tinha nenhuma conexão histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos a 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, esse território tinha o tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, sem a região do Mar Negro. Isso estava completamente fora de cogitação. Em 1654? Exatamente. Você obviamente tem um conhecimento enciclopédico dessa região, mas por que não defendeu, nos primeiros 22 anos como presidente, que a Ucrânia não era um país de verdade? A União Soviética recebeu uma grande quantidade de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia ou Novorossia. Mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia dessa forma. Durante décadas, a República Soviética Ucraniana se desenvolveu como parte da URSS e, por motivos desconhecidos, novamente os bolcheviques estavam empenhados na ucranização. Isso não se deveu apenas ao fato de a liderança soviética ser composta em grande parte por pessoas originárias da Ucrânia. Em vez disso, isso foi explicado pela política geral de indigenização adotada pela União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas. Isso envolveu a promoção de idiomas e culturas nacionais, o que, em princípio, não é ruim. Foi assim que a Ucrânia Soviética foi criada. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia antes da guerra, parte das terras que antes pertenciam à Hungria e à Romênia. Portanto, a Romênia e a Hungria tiveram algumas de suas terras retiradas e entregues à Ucrânia Soviética, e elas ainda fazem parte da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia é um estado artificial que foi moldado de acordo com a vontade de Stalin. Você acredita que a Hungria tem o direito de tomar suas terras de volta da Ucrânia e que outras nações têm o direito de voltar à fronteira de 1654? Não tenho certeza se eles deveriam voltar às fronteiras de 1654, mas considerando a época de Stalin, o chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, presenciou inúmeras violações dos direitos humanos e dos direitos de outros países, pode-se dizer que eles poderiam reivindicar essas terras de volta, embora não tivessem o direito de fazer isso. Pelo menos é compreensível. Você disse a Viktor Orbán que ele pode ficar com parte da Ucrânia? Nunca. Eu nunca contei a ele. Nem uma única vez. Nenhuma única vez. Ainda não tivemos nenhuma conversa sobre isso, mas na verdade tenho certeza de que os húngaros que vivem lá queriam voltar para sua terra histórica. Além disso, gostaria de compartilhar uma história muito interessante com você. Estou divagando. É uma questão pessoal. Em algum lugar no início dos anos 80, fiz uma viagem de carro de Leningrado na época pela União Soviética, passando por Kiev. Fiz uma parada em Kiev e depois fui para o oeste da Ucrânia. Fui para a cidade de Birgavoye, e todos os nomes de cidades e vilarejos estavam em russo e em um idioma que eu não entendia. Em húngaro, em russo e em húngaro. Não em ucraniano, em russo e em húngaro. Eu estava dirigindo por uma espécie de vilarejo e havia homens sentados ao lado das casas, vestindo ternos pretos de 3 peças e chapéus pretos cilíndricos. Eu perguntei, eles são algum tipo de artista? Disseram-me que não, eles não eram artistas, eram húngaros. Eu disse, o que eles estão fazendo aqui? O que você quer dizer com isso? Esta é a terra deles, eles vivem aqui. Isso foi durante o período soviético, na década de 1980. Eles preservaram o idioma húngaro, os nomes húngaros e todos os seus trajes nacionais.
Eles são húngaros e se sentem húngaros. E é claro, quando há uma infração... Mas há muito disso. Acho que muitas nações também estão chateadas com a Transilvânia, como você obviamente sabe. Mas muitas nações se sentem frustradas com as fronteiras redesenhadas das guerras do século XX e das guerras que remontam a 1000 anos, como as que você mencionou. Mas o fato é que você não apresentou esse caso em público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso que você apresentou, que eu li hoje, você explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente na OTAN, incluindo uma possível ameaça nuclear. E foi isso que fez você se mudar. Essa é uma caracterização justa do que você disse? Entendo que meus longos discursos provavelmente não se enquadram no gênero da entrevista. É por isso que perguntei a você no início. Vamos ter uma conversa séria ou um show? Você disse uma conversa séria. Então, por favor, tenha paciência comigo. Estamos chegando ao ponto em que a Ucrânia soviética foi estabelecida. Então, em 1991, a União Soviética entrou em colapso e tudo o que a Rússia havia generosamente concedido à Ucrânia foi arrastado por ela. Estou chegando a um ponto muito importante da agenda de hoje. Afinal de contas, o colapso da União Soviética foi efetivamente iniciado pela liderança russa. Não compreendo em que se guiava a liderança russa a essa altura, mas suspeito que havia várias razões para pensar que tudo ficaria bem. Primeiro, penso que depois a liderança russa acreditava-se que os fundamentos da relação entre a Rússia e a Ucrânia eram, na verdade, língua comum. Mais de 90% da população falava russo. Laços familiares, cada terceira pessoa tinha algum tipo de vínculo familiar ou de amizade. Cultura comum, história comum, enfim, fé comum, coexistência com um único Estado por séculos e economias profundamente interconectadas. Tudo isso foi fundamental. Todos esses elementos juntos tornam inevitáveis nossos bons relacionamentos. O segundo ponto é muito importante. Quero que você, como cidadão americano, e seus telespectadores também ouçam sobre isso. A antiga liderança russa presumiu que a União Soviética havia deixado de existir e, portanto, não havia mais nenhuma linha divisória ideológica. A Rússia até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética e acreditou que isso seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação e à associação. Isso é o que a Rússia esperava, tanto dos Estados Unidos quanto do chamado Ocidente coletivo como um todo. Havia pessoas inteligentes, inclusive na Alemanha, como Egon Bahr, um importante político do Partido Social Democrata, que insistiu em suas conversas pessoais com a liderança soviética, na iminência do colapso da União Soviética, que um novo sistema de segurança deveria ser estabelecido na Europa. Deve-se ajudar a unificar a Alemanha, mas um novo sistema também deve ser estabelecido para incluir os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e outros países da Europa Central. Mas a OTAN não precisa se expandir. Mas ele disse que se a OTAN se expandir, tudo será igual ao que era durante a Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Isso é tudo. Ele era um velho sábio, mas ninguém o ouvia. Na verdade, ele ficou com raiva uma vez. Se, disse ele, você não me ouvir, nunca mais colocarei meus pés em Moscou. Tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Bem, é claro que isso se tornou realidade. E você já mencionou isso muitas vezes. Acho que é um ponto justo. E muitos americanos achavam que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos ficariam bem com o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Mas aconteceu o contrário. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu, exceto para dizer que o Ocidente teme uma Rússia forte, mas temos uma China forte da qual o Ocidente não parece ter muito medo. O que você acha que convenceu os formuladores de políticas sobre a Rússia de que era preciso derrubá-la? A Rússia e os Estados Unidos estariam bem com o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria, se o contrário acontecesse. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu, exceto para dizer que o Ocidente teme uma Rússia forte, mas temos uma China forte da qual o Ocidente não parece ter muito medo. O que você acha que convenceu os formuladores de políticas da Rússia de que era preciso derrubá-la? O Ocidente tem mais medo de uma China forte do que de uma Rússia forte. Porque a Rússia tem 150 milhões de habitantes e a China tem 1,5 bilhão de habitantes e sua economia está crescendo aos trancos e barrancos, ou seja, 5% ao ano. Costumava ser ainda mais. Mas isso é suficiente para a China. Como Bismarck disse certa vez, os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo atualmente em termos de paridade de poder de compra e tamanho da economia. Ele já ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo e está crescendo rapidamente. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nesses termos. E vamos nos concentrar no fato de que, depois de 1991,
quando a Rússia esperava ser recebida na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Vocês nos enganaram. A promessa era de que a OTAN não se expandiria para o leste, mas isso aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Nós toleramos tudo isso. Estávamos tentando persuadi-los. Estávamos dizendo, por favor, não. Agora somos tão burgueses quanto você. Somos uma economia de mercado e não há poder do Partido Comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também já disse isso publicamente antes. Houve um momento em que começou a surgir uma certa fissura entre nós. Antes disso, Yeltsin foi para os Estados Unidos. Lembre-se de que ele falou no Congresso e disse as boas palavras. Deus abençoe os Estados Unidos. Tudo o que ele disse eram sinais. Você se lembra dos acontecimentos na Iugoslávia antes de Yeltsin ser elogiado? Assim que começaram os acontecimentos na Iugoslávia, ele levantou a voz em apoio aos sérvios, e nós não podíamos deixar de levantar a voz em defesa dos sérvios. Entendo que havia processos complexos em andamento lá, mas a Rússia não podia deixar de levantar a voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e próxima a nós, com cultura ortodoxa e assim por diante. É uma nação que tem sofrido muito por gerações. Bem, independentemente disso, o importante é que Yeltsin expressou seu apoio. O que os Estados Unidos fizeram? Em violação a uma lei internacional e à Carta das Nações Unidas, começou a bombardear Belgrado. Foram os Estados Unidos que deixaram o gênio sair da garrafa. Além disso, quando a Rússia protestou e expressou seu ressentimento, o que foi dito? A Carta das Nações Unidas e a lei internacional tornaram-se obsoletas. Agora todos invocam o direito internacional, mas naquela época começaram a dizer que tudo estava ultrapassado. Tudo tinha que ser mudado. De fato, algumas coisas precisam ser mudadas, pois o equilíbrio de poder mudou. É verdade, mas não dessa maneira. Yeltsin foi imediatamente arrastado para a lama, acusado de alcoolismo, de não entender nada, de não saber nada. Ele entendeu tudo, garanto a você. Bem, eu me tornei presidente em 2000. Ele entendeu tudo, garanto a você. Bem, eu me tornei presidente em 2000 e pensei que a questão iugoslava havia terminado, mas que deveríamos tentar restaurar as relações, reabrir a porta pela qual a Rússia havia tentado passar. E além disso, eu disse isso publicamente, não posso reiterar, em uma reunião aqui no Kremlin com o presidente que estava deixando o cargo, Bill Clinton, bem aqui na sala ao lado, e perguntei a ele se você acha que se a Rússia pedisse para entrar na NATO, você acha que isso aconteceria de repente? Sabe, é interessante, acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, sabe, conversei com minha equipe. Não é possível. Agora você pode perguntar a ele. Acho que ele assistirá à nossa entrevista e confirmará. Mas se ele tivesse dito sim, você teria aderido à OTAN? Se ele tivesse dito sim, o processo de reaproximação teria começado e, eventualmente, poderia ter acontecido se tivéssemos visto algum desejo sincero do outro lado de nossos parceiros. Mas isso não aconteceu. Bem, não significa não. Certo, tudo bem. Por que você acha que isso acontece? Só para chegar ao motivo, sei que você está claramente amargurado com isso. Eu entendo. Mas por que você acha que o Ocidente o rejeitou naquela época? Por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não resolveu o relacionamento? Do seu ponto de vista, o que motiva isso? Você disse que eu estava amargurado com a resposta. Não é amargura. É apenas uma declaração de fato. Não somos noivos, amarguras, ressentimentos. Não se trata desse tipo de assunto em tais circunstâncias. Apenas percebemos que não éramos bem-vindos lá, só isso. Mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos procurar pontos em comum em outros lugares. Por que recebemos uma resposta tão negativa? Você deve perguntar aos seus líderes. Só posso imaginar o motivo. Um país muito grande, com sua própria opinião e assim por diante. E os Estados Unidos? Vi como os problemas estão sendo resolvidos na OTAN. Vou dar a você outro exemplo sobre a Ucrânia. A liderança do Zelensky exerce pressão, e todos os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que não gostem de algo. Agora vou contar a você o que aconteceu em relação à Ucrânia em 2008, embora isso esteja sendo discutido. Não vou abrir um segredo para você, dizer algo novo. No entanto, depois disso, tentamos estabelecer relações de diferentes maneiras. Por exemplo, os eventos no Oriente Médio, no Iraque. Estávamos construindo relações com os Estados Unidos de uma maneira muito suave, prudente e cautelosa. Levantei várias vezes a questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no norte do Cáucaso, mas eles continuam fazendo isso de qualquer maneira. E os Estados Unidos e seus satélites deram apoio político, apoio de informações, apoio financeiro e até mesmo apoio militar
a grupos terroristas no Cáucaso. Certa vez, levantei essa questão com meu colega, que também é presidente dos Estados Unidos. Ele disse que é impossível, você tem provas? Eu disse que sim. Eu estava preparado para essa conversa e dei a ele essa prova. Ele olhou para ela e você sabe o que ele disse? Peço desculpas, mas foi isso que aconteceu. Vou citar, diz ele. Bem, vou dar uma surra neles. Esperamos e esperamos por alguma resposta. Não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB para escrever para a CIA. Qual é o resultado da conversa com o presidente? Ele escreveu 1, 2 vezes e então recebemos uma resposta. Temos a resposta no arquivo. A CIA respondeu que estávamos trabalhando com a oposição na Rússia. Acreditamos que essa é a coisa certa a fazer e continuaremos fazendo isso. Simplesmente ridículo. Bem, tudo bem. Percebemos que isso estava fora de questão. Então você está dizendo que a CIA está tentando derrubar o seu governo? É claro que, nesse caso específico, eles se referiam aos separatistas, os terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. É assim que eles chamam os oposicionistas, os terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. É assim que eles chamam a oposição. Esse é o segundo ponto. O terceiro momento é muito importante. É o momento em que o sistema de defesa antimísseis do ZEUA foi criado. O início. Por muito tempo, fomos persuadidos a não fazer isso nos Estados Unidos. Além disso, depois de ter sido convidado pelo pai de Bush Jr., Bush Sr., você pode ter certeza de que ele está se preparando para o evento, para visitar sua casa no oceano. Tive uma conversa muito séria com o presidente Bush e sua equipe. Eu propus que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem em conjunto um sistema de defesa antimísseis, que acreditamos que, se criado unilateralmente, ameaçaria nossa segurança, apesar de os Estados Unidos terem dito oficialmente que ele estava sendo criado contra ameaças de mísseis do Irã. Essa foi a justificativa para a implantação do sistema de defesa antimísseis. Sugeri que você trabalhasse em conjunto com a Rússia, os Estados Unidos e a Europa. Eles disseram que era muito interessante. Eles me perguntaram, você está falando sério? Eu disse, com certeza. Posso saber em que ano foi isso? Não me lembro. É fácil descobrir na internet quando eu estava no ZEUA a convite de um Bush Sênior. É ainda mais fácil aprender com alguém sobre quem vou falar para você. Disseram-me que era muito interessante. Eu disse, imagine se pudéssemos enfrentar juntos esse desafio de segurança estratégica global. O mundo mudaria. Provavelmente teremos disputas econômicas e até políticas, mas poderemos mudar drasticamente a situação do mundo. Ele diz que sim e pergunta, você está falando sério? Eu disse, é claro. Precisamos pensar sobre isso até que eu disse, vá em frente, por favor. Então, o secretário de Defesa Gates, ex-diretor da CIA, e a secretária de Estado Rice vieram a este gabinete, aqui nesta mesa, sentaram-se nesta mesa, eu, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa russo daquele lado, e me disseram, sim, já pensamos sobre isso. Concordamos. Eu disse, graças a Deus, ótimo, mas com algumas exceções. Então, por 2 vezes, você descreveu presidentes do ZEUA tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Portanto, parece que você está descrevendo um sistema que não é administrado pelas pessoas que são eleitas em seu país. É isso mesmo. É isso mesmo. No final, eles simplesmente nos disseram para irmos embora. Não vou contar a você os detalhes porque acho que é incorreto. Afinal, tratava-se de uma conversa confidencial. Mas nossa proposta foi recusada. Isso é um fato. Foi nesse momento que eu disse, olhe, mas então seremos forçados a tomar contramedidas. Criaremos sistemas de ataque que certamente superarão os sistemas de defesa antimísseis. A resposta foi, não estamos fazendo isso contra você e você faz o que quiser, desde que não seja contra nós, não contra os Estados Unidos. Eu disse, ok, muito bem. Foi assim que aconteceu, e criamos sistemas hipersônicos com alcance intercontinental, e continuamos a desenvolvê-los. Agora estamos à frente de todos, os Estados Unidos e os outros países, em termos de desenvolvimento de sistemas de ataque hipersônico, e estamos aprimorando-os todos os dias. Mas não fomos nós que propusemos ir na direção oposta e fomos pressionados a voltar atrás, agora sobre a expansão da OTAN para o leste. Bem, nos foi prometido que a OTAN não iria para o leste, nem 1 centímetro para o leste, como nos foi dito. E então eles disseram, bem, isso não está consagrado no papel, então vamos expandir. Portanto, houve 5 ondas de expansão. Os países bálticos, toda a Europa Oriental e assim por diante. E agora chego ao ponto principal. No final das contas, eles vieram para a Ucrânia. Em 2008, na reunião de cúpula em Bucareste, eles declararam que as portas para a Ucrânia e a Geórgia entrarem na OTAN estavam abertas. Agora, sobre como as decisões são tomadas lá.
A Alemanha e a França parecem ser contra, assim como alguns outros países europeus. Mas, no final das contas, o presidente Bush, que é um cara durão, um político durão, como me disseram depois, exerceu pressão sobre nós e tivemos que concordar. É ridículo, parece o jardim de infância. Onde estão as garantias? Que jardim de infância é esse? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Você vê, eles foram pressionados, eles concordam. E então eles dizem que a Ucrânia não fará parte da OTAN, você sabe? Eu digo que não sei. Eu sei que vocês concordaram em 2008. Por que não concordarão no futuro? Bem, eles nos pressionaram. Então eu pergunto, por que eles não pressionarão vocês amanhã e vocês concordarão novamente? O que quer que exista, eu já contei a você, o histórico, como esse território se desenvolveu, que tipo de relações havia com a Rússia. Cada segunda ou terceira pessoa ali sempre teve algum vínculo com a Rússia. E durante as eleições, na já independente Ucrânia soberana, que conquistou sua independência como resultado da Declaração de Independência. E, a propósito, ele diz que a Ucrânia é um estado neutro. E em 2008, de repente, as portas ou portões da OTAN se abriram para ele. Não foi assim que combinamos. Agora, todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia, como concordamos? Todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia contaram com um eleitorado com uma boa atitude em relação à Rússia, de uma forma ou de outra. Esse é o sudeste da Ucrânia. Esse é um grande número de pessoas. E foi muito difícil dissuadir esse eleitorado, que tinha uma atitude positiva em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder, e como? Na primeira vez que ele ganhou depois do presidente Kuchma, organizaram um terceiro turno, o que não está previsto na Constituição da Ucrânia. Isso é um golpe de Estado. Imagine só, alguém nos Estados Unidos não gostaria do resultado. Em 2014? Antes disso. Não, isso foi antes disso. Depois do presidente Kuchma, Viktor Yanukovych venceu as eleições. No entanto, seus adversários não reconheceram essa vitória. Os EUA apoiaram a oposição, e a terceira rodada foi marcada. O que é isso? Isso é um golpe. Os EUA o apoiaram e o vencedor do terceiro turno chegou ao poder. Imagine se nos EUA algo não fosse do agrado de alguém e fosse organizado o terceiro turno da eleição, que não está previsto na Constituição dos EUA. No entanto, isso foi feito na Ucrânia. Ok, Viktor Yushchenko, que era considerado um político pró-ocidental, chegou ao poder. Tudo bem, nós também estabelecemos relações com ele. Ele veio a Moscou com visitas. Visitamos Kiev. Eu também visitei. Nós nos encontramos em um ambiente informal, se ele é pró-ocidental, que seja. A situação deveria ter se desenvolvido dentro da própria Ucrânia, independente como resultado da liderança de Kuchma. As coisas pioraram e Viktor Yanukovych chegou ao poder. Afinal, talvez ele não tenha sido o melhor presidente e político, não sei, mas não quero fazer avaliações. A questão da associação com a UE surgiu. Sempre fomos tolerantes com esse fato, mas quando lemos o Tratado de Associação, ele se tornou um problema para nós, já que tínhamos a zona de livre comércio e fronteiras alfandegárias abertas com a Ucrânia, que, de acordo com essa associação, tinha que abrir as fronteiras alfandegárias com a Ucrânia, que, sob essa associação, teve que abrir suas fronteiras para a Europa, o que poderia ter levado à inundação do nosso mercado. Dissemos, não, isso não vai funcionar. Então, fecharemos nossas fronteiras com a Ucrânia, ou seja, as fronteiras alfandegárias. Yanukovych começou a calcular quanto a Ucrânia ganharia e quanto perderia, e disse a seus parceiros europeus, preciso de mais tempo para pensar antes de assinar. No momento em que ele disse isso, a oposição começou a tomar medidas destrutivas, que foram apoiadas pelo Ocidente. Tudo se resumiu a Maidan e a um golpe na Ucrânia. Então, ele fez mais comércio com a Rússia do que com a UE? A Ucrânia fez isso. É claro que sim. Não é nem mesmo a questão do volume de comércio, embora na maioria das vezes seja. É a questão dos laços de cooperação, nos quais se baseava toda a economia ucraniana. Os laços de cooperação entre as empresas eram muito estreitos desde os tempos da União Soviética. Uma empresa costumava produzir componentes para serem montados na Rússia e na Ucrânia, e vice-versa. Eles costumavam ter laços muito estreitos. Foi cometido um golpe de Estado. Embora eu não vá entrar em detalhes agora, pois acho que isso não é apropriado, os EUA nos disseram, acalme Yanukovych e nós acalmaremos a oposição. Deixe a situação se desenrolar no cenário de um acordo político. Dissemos que tudo bem, concordamos, vamos fazer dessa forma. Conforme solicitado pelos norte-americanos, Yanukovych não usou as forças armadas nem a polícia, mas a oposição armada deu um golpe em Kiev. O que você quer dizer com isso? Quem você pensa que é? Eu queria perguntar à liderança dos EUA na época. Com o apoio de quem? Com o apoio da CIA, é claro.
a organização da qual você queria fazer parte naquela época, pelo que entendi. Devemos agradecer a Deus por não terem deixado você entrar. No entanto, é uma organização séria. Eu entendo. Meu antigo vis-à-vis, no sentido de que servi na primeira diretoria principal, Serviço de Inteligência da União Soviética, eles sempre foram nossos oponentes. Um trabalho é um trabalho. Tecnicamente, eles fizeram tudo certo, atingiram seu objetivo de mudar o governo, mas, do ponto de vista político, foi um erro colossal. Certamente foi um erro de cálculo da liderança política, que deveria ter visto no que isso se transformaria. Assim, em 2008, as portas da OTAN foram abertas para a Ucrânia. Em 2014, houve um golpe. Eles começaram a perseguir aqueles que não aceitaram o golpe, e de fato, foi o golpe que criou a ameaça à Crimeia, que tivemos de tomar sob nossa proteção. Eles lançaram uma guerra em Donbas em 2014, com o uso de aeronaves e artilharia contra civis. Foi aí que tudo começou. Há um vídeo de aeronaves atacando Donetsk de cima. Eles lançaram uma operação militar em grande escala e depois outra. Quando fracassavam, começavam a preparar o próximo. Tudo isso no contexto do desenvolvimento militar desse território e da abertura das portas da OTAN. Como poderíamos não expressar preocupação com o que estava acontecendo? Do nosso lado, isso teria sido uma negligência culposa. Isso é o que teria sido. Só que a liderança política do Zepazeniwa nos empurrou para uma linha que não podíamos cruzar, porque isso poderia ter arruinado a própria Rússia. Além disso, não poderíamos deixar nossos irmãos na fé, na verdade, uma parte do povo russo diante dessa máquina de guerra. Qual foi a... Então, mas isso foi 8 anos antes do início do conflito atual. Então, qual foi o gatilho para você? Qual foi o momento em que você decidiu que precisava fazer isso? Inicialmente foi o golpe na Ucrânia que provocou o conflito. A propósito, naquela época, chegaram os representantes de 3 países europeus, Alemanha, Polônia e França. Eles foram os garantidores do acordo assinado entre o governo de Yanukovych e a oposição. Eles assinaram o contrato como fiadores. Apesar disso, a oposição deu um golpe e todos esses países fingiram que não se lembravam de que eram garantidores do acordo pacífico. Eles simplesmente o jogaram no fogão imediatamente e ninguém se lembra disso. Não sei se os EUA sabem alguma coisa sobre o acordo entre a oposição e as autoridades e seus 3 fiadores que, em vez de trazer toda essa situação de volta ao campo político, apoiaram o golpe. Embora não tenha sentido, acredite em mim. Como o presidente Yanukovych concordou com todas as condições, ele estava pronto para realizar uma eleição antecipada que, francamente, não tinha nenhuma chance de vencer. Todos sabiam disso. Então por que o golpe? Por que as vítimas? Por que ameaçar a Crimeia? Por que lançar uma operação em Donbas? Isso eu não entendo. É exatamente esse o erro de cálculo. A CIA fez seu trabalho para concluir o golpe. Acho que um dos vice-secretários de Estado disse que isso custou uma grande soma de dinheiro, quase 5 bilhões. Mas o erro político foi colossal. Por que eles precisariam fazer isso? Tudo isso poderia ter sido feito legalmente, sem vítimas, sem ação militar, sem perder a Crimeia. Nunca teríamos pensado em levantar um dedo sequer se não fosse pelos acontecimentos sangrentos em Maidan, porque concordamos com o fato de que, após o colapso da União Soviética, nossas fronteiras deveriam ser as fronteiras das antigas repúblicas da União. Concordamos com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN e, além disso, nunca concordamos que a Ucrânia faria parte da OTAN. Não concordamos com as bases da OTAN lá sem nenhuma discussão conosco. Durante décadas ficamos pedindo para você não fazer isso, não fazer aquilo. E o que desencadeou os últimos acontecimentos? Em primeiro lugar, a atual liderança ucraniana declarou que não implementaria os acordos de Minsk, que foram assinados, como você sabe, após os eventos de 2014 em Minsk, onde o plano de solução pacífica em Donbas foi estabelecido. Mas não. A atual liderança ucraniana, o ministro das Relações Exteriores, todas as outras autoridades e o próprio presidente disseram que não gostam de nada dos acordos de Minsk. Em outras palavras, eles não iriam implementá-la. Há 1 ano ou 1 ano e meio, os ex-líderes da Alemanha e da França disseram abertamente ao mundo inteiro que de fato assinaram os acordos de Minsk, mas nunca tiveram a intenção de implementá-los. Eles simplesmente nos deixam na mão. Havia alguém com quem você pudesse conversar? Você ligou para o secretário de Estado do presidente do Zequinho e disse: se você continuar a militarizar a Ucrânia com as forças da OTAN, isso vai acontecer. Isso vai ser uma ação que vamos tomar? Falamos sobre isso o tempo todo. Falamos com a liderança dos Estados Unidos e dos países europeus para interromper esses acontecimentos imediatamente e implementar os acordos de Minsk. Falando francamente, eu não sabia como faríamos isso, mas estava pronto para implementá-los.
Isso é verdade. No entanto, eu estava absolutamente confiante e estou dizendo isso a você agora. Acredito sinceramente que, se conseguíssemos convencer os residentes de Donbas e tivéssemos que trabalhar duro para convencê-los a retornar ao Estado ucraniano, então, gradualmente, as feridas começariam a cicatrizar quando essa parte do território se reintegrasse ao ambiente social comum, quando as pensões e os benefícios sociais fossem pagos, e tivemos que trabalhar duro para convencê-los a retornar ao Estado ucraniano. Então, gradualmente, as feridas começariam a cicatrizar quando essa parte do território se reintegrasse ao ambiente social comum, quando as pensões e os benefícios sociais fossem pagos novamente. Todas as peças se encaixariam gradualmente. Nosso objetivo é acabar com essa guerra e não começamos essa guerra em 2022. Essa é uma tentativa de impedir isso. Você acha que conseguiu parar com isso agora? Quero dizer, você alcançou seus objetivos? Não. Ainda não atingimos nossos objetivos porque um deles é a nazificação. Isso significa a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas. Esse é um dos problemas que discutimos durante o processo de negociação, que terminou em Istambul no início deste ano. E a iniciativa não foi nossa, porque os europeus nos disseram, em particular, que era necessário criar condições para a assinatura final dos documentos. Meus colegas na França e na Alemanha disseram: como você pode imaginá-los assinando um tratado com uma arma apontada para suas cabeças? As tropas devem ser retiradas de Kiev. Eu disse: tudo bem. Retiramos as tropas de Kiev. Assim que retiramos nossas tropas de Kiev, nossos negociadores ucranianos imediatamente jogaram no lixo todos os acordos firmados em Istambul e se prepararam para um confronto armado de longa duração com a ajuda dos Estados Unidos e seus satélites na Europa. Foi assim que a situação se desenvolveu. E é assim que você está agora. Mas o que é, perdoe meu inglês, o que é desnazificação? O que isso significa? É sobre isso que quero falar agora. Essa é uma questão muito importante, desnazificação. Depois de conquistar a independência, a Ucrânia começou a surgir, como dizem alguns analistas ocidentais, sua identidade. E nada melhor do que construir essa identidade com base em alguns falsos heróis que colaboraram com Hitler. Já disse que, no início do século XIX, quando surgiram os teóricos da independência e soberania da Ucrânia, eles presumiram que uma Ucrânia independente deveria ter ótimas relações com a Rússia. Mas, devido ao desenvolvimento histórico, esses territórios faziam parte da comunidade polonesa-lituana, a Polônia, onde os ucranianos eram perseguidos e tratados de forma bastante brutal, além de estarem sujeitos a comportamentos cruéis. Também houve tentativas de destruir sua identidade. Tudo isso ficou na memória das pessoas. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, parte dessa elite extremamente nacionalista colaborou com Hitler, acreditando que ele lhes traria liberdade. As tropas alemãs, inclusive as tropas da SS, obrigaram os colaboradores de Hitler a fazer o trabalho mais sujo de exterminar a população polonesa e judaica. Daí esse massacre brutal da população polonesa e judaica, bem como da população russa. Isso foi liderado por pessoas bem conhecidas. Bandera, Shushkevich. Foram essas pessoas que se tornaram heróis nacionais. Esse é o problema. E somos constantemente informados de que o nacionalismo e o neonazismo também existem em outros países. Sim, são mudas, mas nós as arrancamos, e outros países lutam contra eles. Mas a Ucrânia não é o caso. Essas pessoas foram transformadas em heróis nacionais na Ucrânia. Foram erguidos monumentos a essas pessoas. Eles são exibidos em bandeiras. Seus nomes são gritados por multidões que andam com tochas, como acontecia na Alemanha nazista. Essas eram pessoas que exterminaram poloneses, judeus e russos. É necessário interromper essa prática e impedir a disseminação desse conceito. Eu digo que os ucranianos fazem parte do único povo russo. Eles dizem que não, somos um povo separado. Certo, tudo bem. Se eles se consideram um povo separado, têm o direito de fazer isso. Mas não com base no nazismo, na ideologia nazista. Você ficaria satisfeito com o território que tem agora? Vou terminar de responder a pergunta. Você acabou de fazer uma pergunta sobre neonazismo e desnazificação. Veja, o presidente da Ucrânia visitou o Canadá. Essa história é bem conhecida. Mas você está sendo silenciado no país ocidental. O parlamento canadense apresentou um homem que, como disse o presidente do parlamento, lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, quem lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial? Hitler e seus cúmplices. Descobriu-se que esse homem serviu nas tropas da SS. Ele matou pessoalmente russos, poloneses e judeus. As tropas da SS eram compostas por nacionalistas ucranianos que faziam esse trabalho sujo. O presidente da Ucrânia se levantou com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu esse homem.
Como você pode imaginar isso? O próprio presidente da Ucrânia, por sinal, é judeu por nacionalidade. Na verdade, minha pergunta é, o que você faz a respeito disso? Quero dizer, Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha nazista não existe mais. E isso é verdade. Portanto, acho que o que você está dizendo é que quer extinguir ou pelo menos controlar o nacionalismo ucraniano. Mas como? Como você faz isso? Ouça o que estou dizendo. Sua pergunta é muito sutil e posso dizer a você o que penso. Não se ofenda. É claro que sim. Essa pergunta parece ser sutil. É bastante incômodo. Você diz que Hitler está morto há muitos anos, 80 anos. Mas seu exemplo continua vivo. As pessoas que exterminaram judeus, russos e poloneses estão vivas. E o presidente, o atual presidente da Ucrânia de hoje, o aplaude no parlamento canadense, aplaudindo-o de pé. Você pode dizer que erradicamos completamente essa ideologia se o que vemos está acontecendo hoje? Isso é o que a nazificação é em nosso entendimento. Temos que nos livrar das pessoas que mantêm esse conceito, apoiam essa prática e tentam preservá-la. É isso que significa desnazificação. É isso que queremos dizer. Minha pergunta é um pouco mais específica. Não se tratava, é claro, de uma defesa dos nazistas, neo ou não. Era uma questão prática. Você não controla o país inteiro, você não controla Kiev. Você não parece querer fazê-lo. Então, como eliminar uma cultura, uma ideologia, sentimentos ou uma visão da história em um país que você não controla? O que fazer a respeito disso? Por mais estranho que possa parecer para você, durante as negociações em Istambul, concordamos que teríamos tudo por escrito e que o neonazismo não seria cultivado na Ucrânia, inclusive que seria proibido em nível legislativo. Sr. Carson, concordamos com isso. Isso, ao que parece, pode ser feito durante o processo de negociação. E não há nada de humilhante para a Ucrânia como um Estado civilizado moderno. É permitido a qualquer Estado promover o nazismo? Não é, não é? É isso. Haverá conversas e por que não houve conversas sobre a resolução do conflito na Ucrânia, conversas de paz? Já houve. Eles atingiram um estágio muito alto de coordenação de posições em um processo complexo. Mas ainda assim, eles estavam quase finalizados. Mas depois que retiramos nossas tropas de Kiev, como já disse, o outro lado jogou fora todos esses acordos e obedeceu às instruções dos países ocidentais, dos países europeus e dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia até o fim. Além disso, o presidente Yuri Grain legislou uma proibição de negociação com a Rússia. Ele assinou um decreto proibindo todos de negociar com a Rússia. Mas como vamos negociar se ele proibiu a si mesmo e a todos de fazer isso? Sabemos que ele está apresentando algumas ideias sobre esse acordo. Mas para concordar com algo precisamos dialogar. Isso não está certo? Bem, mas você não estaria falando com o presidente ucraniano, estaria falando com o presidente americano. Quando foi a última vez que você falou com Joe Biden? Não me lembro quando falei com ele. Não me lembro. Podemos pesquisar. Você não se lembra? Não. Tenho que me lembrar de tudo? Tenho minhas próprias coisas para fazer. Temos assuntos políticos internos. Bem, ele está financiando a guerra que você está lutando. Portanto, acho que isso seria memorável. Bem, sim, ele financia. Mas conversei com ele antes da operação militar especial, é claro, e disse a ele que, a propósito, não entrarei em detalhes, nunca entro, mas disse a ele que acredito que você está cometendo um grande erro de proporções históricas ao apoiar tudo o que está acontecendo na Ucrânia, afastando a Rússia. Eu disse a ele. A propósito, eu disse a ele várias vezes. Acho que seria correto se eu parasse por aqui. O que ele disse? Pergunte a ele, por favor. É mais fácil para você. Você é um cidadão dos Estados Unidos. Vá e pergunte a ele. Não é apropriado que eu faça comentários sobre nossa conversa. Mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2022. Não, nós não nos falamos. No entanto, alguns contatos estão sendo mantidos. Por falar nisso, você se lembra do que eu lhe disse sobre minha proposta de trabalharmos juntos em um sistema de defesa antimísseis? Você pode perguntar a todos eles. Todos eles estão sãos e salvos, graças a Deus. A ex-presidente Condoleezza está sã e salva. E acho que o Sr. Gates e o atual diretor da agência de inteligência, Sr. Burns, o então embaixador na Rússia, em minha opinião, são embaixadores muito bem-sucedidos. Todos eles foram testemunhas dessas conversas. O presidente Biden me respondeu. Pergunte a ele. De qualquer forma, conversei com ele sobre isso. Definitivamente estou interessado, mas, do lado de fora, parece que isso pode se transformar ou evoluir para algo que leve o mundo inteiro a um conflito e possa dar início a um lançamento nuclear. Então, por que você não liga para Biden e diz, vamos resolver isso? O que você tem para resolver? É muito simples.
Repito, temos contatos por meio de várias agências. Vou lhe dizer o que estamos dizendo sobre esse assunto e o que estamos transmitindo à liderança do Zepep-Tornewa. Se você realmente quer parar de lutar, precisa parar de fornecer armas. Isso terminará em algumas semanas. É isso aí. E então podemos concordar com alguns termos. Antes que você faça isso, pare. O que é mais fácil? Por que eu ligaria para ele? Sobre o que devo falar com ele? Ou implorar o quê? Você vai entregar tais e tais armas à Ucrânia? Oh, eu tenho medo, por favor, não faça isso. O que há para falar sobre você? Você acha que a OTAN está preocupada com a possibilidade de isso se tornar uma guerra global ou um conflito nuclear? Pelo menos é disso que eles estão falando. E eles estão tentando intimidar sua própria população com uma ameaça russa imaginária. Esse é um fato óbvio. E as pessoas que pensam, não os filisteus, mas as pessoas que pensam, os analistas, aqueles que estão envolvidos na política real, apenas pessoas inteligentes, entendem perfeitamente bem que isso é uma farsa. Eles estão tentando alimentar a ameaça russa. Acho que você está se referindo à ameaça de uma invasão russa na Polônia e na Letônia, um comportamento expansionista. Você consegue imaginar um cenário em que você enviaria tropas russas para a Polônia? Somente em um caso, se a Polônia atacar a Rússia? Por quê? Porque não temos interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar. Por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse. Isso é apenas uma ameaça. Bem, o argumento, e eu sei que você sabe disso, é que, bem, ele invadiu a Ucrânia, tem objetivos territoriais em todo o continente, e você está dizendo inequivocamente que não, está absolutamente fora de questão. Você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista, vai contra o senso comum envolver-se em algum tipo de guerra global, e uma guerra global levará toda a humanidade à beira da destruição. É óbvio que certamente há meios de dissuasão. Eles têm assustado a todos conosco o tempo todo. Amanhã, a Rússia usará armas nucleares táticas. Amanhã, a Rússia usará isso. Não, depois de amanhã. E daí? A fim de extorquir mais dinheiro dos contribuintes americanos e europeus no confronto com a Rússia no teatro de guerra ucraniano. O objetivo é enfraquecer a Rússia o máximo possível. Um dos nossos senadores mais antigos dos Estados Unidos, do estado de Nova York, Chuck Schumer, disse ontem, creio eu, que precisamos continuar a financiar o esforço ucraniano ou os soldados e cidadãos dos Isuaceaneu poderão acabar lutando lá. Como você avalia isso? Isso é uma provocação, e uma provocação barata. Não entendo por que os soldados americanos devem lutar na Ucrânia. Há mercenários dos Estados Unidos lá. O maior número de mercenários vem da Polônia, com os mercenários dos Estados Unidos em segundo lugar e os mercenários da Geórgia em terceiro lugar. Bem, se alguém tiver o desejo de enviar tropas regulares, isso certamente levaria a humanidade à beira de um conflito global muito sério. Isso é óbvio. Os Estados Unidos precisam disso? Para quê? A milhares de quilômetros de distância do seu território nacional. Você não tem nada melhor para fazer? Vocês têm problemas na fronteira, problemas com a migração, problemas com a dívida nacional de mais de 33 trilhões de dólares e não tem nada melhor para fazer. Então deveriam lutar na Ucrânia. Não seria melhor negociar com a Rússia, fazer um acordo, já entendendo a situação que está se desenvolvendo hoje, percebendo que a Rússia lutará por seus interesses até o fim, e percebendo isso, na verdade, voltar ao senso comum, começar a respeitar nosso país e seus interesses e buscar certas soluções. Parece-me que isso é muito mais inteligente e racional. Quem explodiu o Nord Stream? Você, com certeza. Eu estava ocupado naquele dia. Nate, você tem. Eu não explodi o Nord Stream. Mas obrigado a você. Mas obrigado a você. Você pessoalmente pode ter um álibi, mas a CIA não tem esse álibi. Você tem provas de que a OTAN ou a CIA fizeram isso? Você sabe, não vou entrar em detalhes, mas as pessoas sempre dizem que, nesses casos, procure alguém que esteja interessado. Mas, nesse caso, não devemos procurar apenas alguém que esteja interessado, mas também alguém que tenha capacidade. Porque pode haver muitas pessoas interessadas, mas nem todas elas são capazes de afundar no fundo do Mar Báltico e realizar essa explosão. Esses dois componentes devem ser conectados. Quem está interessado e quem é capaz de fazer isso? Mas estou confuso. Ou seja, esse é o maior ato de terrorismo industrial de todos os tempos e a maior emissão de CO2 da história. Certo, então, se você tivesse provas, e presumivelmente, considerando seus serviços de segurança, seus serviços de inteligência, você teria de que a OTAN, os EUA, a CIA e o Ocidente fizeram isso, por que não as apresentaria e obteria uma vitória na propaganda? Na guerra da propaganda, é muito difícil derrotar os Estados Unidos porque eles controlam toda a mídia mundial e muitas mídias europeias. O beneficiário final da maior mídia europeia são as instituições financeiras americanas.
Você não sabe disso? Portanto, é possível que você se envolva nesse trabalho, mas o custo é proibitivo, por assim dizer. Podemos simplesmente destacar nossas fontes de informação e não obteremos resultados. Está claro para o mundo todo o que aconteceu e até mesmo os analistas americanos falam diretamente sobre isso. É verdade. Mas aqui está uma pergunta que você talvez possa responder. Você trabalhou na Alemanha, como é famoso. Os alemães sabem claramente que seu parceiro da OTAN fez isso, e isso prejudicou muito sua economia. Talvez você nunca mais se recupere. Por que eles estão em silêncio sobre isso? Isso é muito confuso para mim. Por que os alemães não falaram nada sobre isso? Isso também me confunde. Mas a liderança alemã atual é guiada pelos interesses do Ocidente coletivo, em vez de seus interesses nacionais. Caso contrário, é difícil explicar a lógica de sua ação ou inação. Afinal de contas, não se trata apenas do Nord Stream 1, que foi explodido, e o Nord Stream 2 foi danificado. Mas uma tubulação está sã e salva, e o gás pode ser fornecido à Europa por meio dela. Mas a Alemanha não o abre. Estamos prontos, por favor. A outra rota que passa pela Polônia chamada Yamal Europe, que também permite um grande fluxo. A Polônia o fechou, mas a Polônia recebe dinheiro da mão alemã, recebe dinheiro dos fundos pan-europeus e a Alemanha é a principal doadora desses fundos pan-europeus. A Alemanha alimenta a Polônia até certo ponto e ela fecha sua rota para a Alemanha. Não estou entendendo. Ucrânia, para a qual os alemães fornecem armas e dinheiro. A Alemanha é o segundo patrocinador dos Estados Unidos em termos de ajuda financeira à Ucrânia. Há duas rotas de gás que passam pela Ucrânia. Eles simplesmente fecharam uma rota. Os ucranianos abriram a segunda rota e, por favor, recebem gás da Rússia. Eles não a abrem. Por que os alemães não dizem: olha, pessoal, nós damos a vocês dinheiro e armas. Abra a válvula, por favor, deixe o gás da Rússia passar para nós. Estamos comprando gás liquefeito a preços exorbitantes na Europa, o que reduz a zero o nível de nossa competitividade e da economia em geral. Você quer que lhe demos dinheiro? Vamos ter uma existência decente. Faça dinheiro para nossa economia, pois é daí que vem o dinheiro que damos a você. Eles se recusam a fazer isso. Por quê? Pergunte a eles. É assim que você se sente em suas cabeças. Essas pessoas são altamente incompetentes. Bem, talvez o mundo esteja se dividindo em dois hemisférios, um com energia barata e outro sem. E eu quero perguntar isso a você. Se agora somos um mundo multipolar, obviamente somos. Você pode descrever os blocos de alianças? Quem está em cada lado, você acha? Ouça, você disse que o mundo está se dividindo em dois hemisférios. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios. Um é responsável por um tipo de atividade, o outro é mais voltado para a criatividade e assim por diante. Mas ainda é a mesma cabeça. O mundo deve ser um todo único. A segurança deve ser compartilhada em vez de ser destinada ao bilhão de ouro. Esse é o único cenário em que o mundo poderia ser estável, sustentável e previsível. Até então, enquanto a cabeça estiver dividida em duas partes, isso é uma doença, uma condição adversa grave. É um período de doença grave pelo qual o mundo está passando agora, mas acho que, graças ao jornalismo honesto, esse trabalho é semelhante ao trabalho dos médicos. Isso pode ser remediado de alguma forma? Bem, vamos dar apenas um exemplo. O dólar americano, que uniu o mundo de várias maneiras, talvez não para a vantagem de vocês, mas certamente para a nossa. Ela está deixando de ser a moeda de reserva, a moeda universalmente aceita. Em sua opinião, como as sanções mudaram a posição do dólar no mundo? Você sabe, usar o dólar como uma ferramenta de luta pela política externa é um dos maiores erros estratégicos cometidos pela liderança política do EUA. O dólar é a pedra angular do poder dos Estados Unidos. Acho que todos entendem muito bem que não importa quantos dólares sejam impressos, eles são rapidamente dispersos em todo o mundo. A inflação nos Estados Unidos é mínima. É cerca de 3 ou 3,4%, o que, na minha opinião, é totalmente aceitável para os EUA. Mas eles não vão parar de imprimir, o que nos diz a dívida de 33 trilhões de dólares. Trata-se da emissão. No entanto, é a principal arma usada pelos Estados Unidos para preservar seu poder em todo o mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar americano como uma ferramenta de luta política, um golpe foi desferido contra esse poder americano. Eu não gostaria de usar uma linguagem forte, mas é uma atitude estúpida e um erro grave. Veja o que está acontecendo no mundo. Até mesmo os aliados dos Estados Unidos estão agora reduzindo suas reservas em dólares. Ao ver isso, todos começam a procurar maneiras de se proteger. Mas o fato de os Estados Unidos aplicarem medidas restritivas a determinados países, como restrições a transações, congelamento de ativos, etc.,
pode ser um fator importante, causa grande preocupação e envia um sinal para o mundo inteiro. O que temos aqui? Até 2022, cerca de 80% das transações de comércio exterior da Rússia eram feitas em dólares americanos e euros. Os dólares americanos representaram aproximadamente 50% de nossas transações com países terceiros. Atualmente, ela caiu para 13%. Não fomos nós que proibimos o uso do dólar americano. Não tínhamos essa intenção. Foi uma decisão dos Estados Unidos restringir nossas transações em dólares americanos. Acho que é uma completa tolice do ponto de vista dos interesses dos próprios Estados Unidos e de seus contribuintes, pois prejudica a economia do EUA e mina o poder dos Estados Unidos em todo o mundo. A propósito, nossas transações em yuan representaram cerca de 3%. Hoje, 34% de nossas transações são feitas em rublos e aproximadamente a mesma quantidade, um pouco mais de 34%, em yuans. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Meu único palpite é a presunção. Eles provavelmente pensaram que isso levaria a um colapso total, mas não houve colapso. Além disso, outros países, inclusive os produtores de petróleo, estão pensando e já estão aceitando pagamentos de petróleo em yuan. Você percebe o que está acontecendo ou não? Alguém nos Estados Unidos percebe isso? O que você está fazendo? Você está se isolando. Todos os especialistas dizem isso. Você está fazendo alguma pergunta inteligente? Pergunte a qualquer pessoa inteligente e pensante dos Estados Unidos o que o dólar significa para o EUA. Acho que essa é uma avaliação justa. A questão é o que vem depois. E talvez você troque uma potência colonial por outra potência colonial muito menos sentimental e indulgente. Quero dizer, os BRICS, por exemplo, correm o risco de serem completamente dominados pelos chineses, pela economia chinesa, de uma forma que não é boa para a soberania deles? Você se preocupa com isso? Bem, já ouvimos essas histórias do bicho-papão antes. É uma história do bicho-papão. Somos vizinhos da China. Você não pode escolher vizinhos, assim como não pode escolher parentes próximos. Compartilhamos uma fronteira de milhares de quilômetros com eles. Esse é o número 1. Segundo, temos uma história de coexistência de séculos. Estamos acostumados a isso. Terceiro, a filosofia da política externa da China não é agressiva. Sua ideia é sempre buscar um compromisso, e podemos ver isso. O próximo ponto é o seguinte. Sempre nos contam a mesma história do bicho-papão, e aqui vai ela novamente. Por meio de uma forma eufemística, mas ainda é a mesma história do bicho-papão. A cooperação com a China continua aumentando. O ritmo de crescimento da cooperação da China com a Europa é maior e mais acelerado do que o crescimento da cooperação sino-russa. Pergunte aos europeus, eles não têm medo? Pode ser que sim, não sei. Mas eles ainda estão tentando acessar o mercado chinês a todo custo, especialmente agora que estão enfrentando problemas econômicos. As empresas chinesas também estão explorando o mercado europeu. As empresas chinesas têm uma presença pequena nos Estados Unidos? Sim, as decisões políticas são tais que eles estão tentando limitar sua cooperação com a China. É em seu próprio detrimento, Sr. Tucker, que você está limitando a cooperação com a China. Você está se machucando. É uma questão delicada e não há soluções milagrosas, assim como acontece com o dólar. Portanto, antes de introduzir qualquer sanção ilegítima nos termos da Carta das Nações Unidas, você deve pensar com muito cuidado para os tomadores de decisão, isso parece ser um problema. Então você disse há pouco que o mundo seria muito melhor se não estivesse dividido em alianças concorrentes, se houvesse cooperação global. Uma das razões pelas quais você não tem isso é porque a atual administração americana está totalmente contra você. Você acha que se houvesse um novo governo depois de Joe Biden, você conseguiria restabelecer a comunicação com o governo do EUA? Ou você não se importa com quem é o presidente? Eu direi a você, mas deixe-me concluir o pensamento anterior. Juntamente com meu colega e amigo, o presidente Xi Jinping, estabelecemos a meta de atingir 200 bilhões de comércio mútuo com a China este ano. Ultrapassamos esse nível. De acordo com nossos números, nosso comércio bilateral com a China já totaliza 230 bilhões, e as estatísticas chinesas dizem que é de 240 bilhões de dólares. Mais uma coisa importante. Nosso comércio é bem equilibrado e mutuamente complementar em alta tecnologia, energia, pesquisa científica e desenvolvimento. Ele é muito equilibrado. Quanto ao BRICS, onde a Rússia assumiu a presidência este ano, os países do BRICS estão, de modo geral, se desenvolvendo muito rapidamente. Se não me falha a memória, em 1992, a participação dos países do G7 na economia mundial era de 47%, enquanto em 2022
ela caiu para, acho, pouco mais de 30%. Os países do BRICS representavam apenas 16% em 1992, mas agora sua participação é maior do que a do G7. Isso não tem nada a ver com os eventos na Ucrânia. Isso se deve às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como mencionei há pouco, e isso é inevitável. Isso continuará acontecendo. É como o nascer do sol. Você não pode impedir que o sol nasça. Você precisa se adaptar a isso. Como os Estados Unidos se adaptam? Com a ajuda da força, sanções, pressão, bombardeios e uso de forças armadas. Trata-se de presunção. O establishment político de vocês não entende que o mundo está mudando em circunstâncias objetivas. E para preservar seu nível, mesmo que alguém aspire ao nível de domínio, você precisa tomar as decisões certas de forma competente e oportuna. Essas ações brutais, inclusive com relação à Rússia e, digamos, a outros países, são contraproducentes. Esse é um fato óbvio. Isso já se tornou evidente. Você só me pergunta se outro líder chega e muda alguma coisa. Não se trata do líder, não se trata da personalidade de uma pessoa em particular. Eu tinha um relacionamento muito bom com, por exemplo, Bush. Sei que nos Estados Unidos ele foi retratado como uma espécie de garoto do interior que não me entende. Garanto a você que esse não é o caso. Acho que ele também cometeu muitos erros com relação à Rússia. Falei a você sobre 2008 e a decisão em Bucareste de abrir as portas da OTAN para a Ucrânia e assim por diante. Isso aconteceu durante sua presidência. Na verdade, ele exerceu pressão sobre os europeus. Mas, em geral, em um nível humano pessoal, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Ele não era pior do que qualquer outro político americano, russo ou europeu. Garanto a você que ele entendia o que estava fazendo tão bem quanto os outros. Eu também tive esse relacionamento pessoal com Trump. Não se trata da personalidade do líder, mas da mentalidade da elite. Se a ideia de dominação a qualquer custo, baseada também em ações de força, dominar a sociedade americana, nada mudará. Isso só vai piorar. Mas se no final você se conscientizar de que o mundo está mudando devido às circunstâncias objetivas e que deve ser capaz de se adaptar a elas com o tempo, usando as vantagens que o Zebana ainda tem hoje, então talvez algo possa mudar. Veja, a economia da China se tornou a primeira economia do mundo em paridade de poder de compra. Em termos de volume, o país ultrapassou o ZEUA há muito tempo. O ZEUA vem em segundo lugar, depois a Índia, com 1,5 bilhão de pessoas, e depois o Japão, com a Rússia em quinto lugar. A Rússia foi a primeira economia da Europa no ano passado, apesar de todas as sanções e restrições. Isso é normal do seu ponto de vista? Sanções, restrições, impossibilidade de pagamentos em dólares, corte dos serviços SWIFT, sanções contra nossos navios que transportam petróleo, sanções contra aviões, sanções em tudo, em todos os lugares. O maior número de sanções aplicadas no mundo é contra a Rússia. E nos tornamos a primeira economia da Europa durante esse período. As ferramentas que os EUA usam não funcionam. Bem, você precisa pensar no que fazer. Se essa percepção chegar às elites governantes, então sim, a primeira pessoa do Estado agirá antecipando o que os eleitores e as pessoas que tomam decisões em vários níveis esperam dessa pessoa. Então talvez algo mude. Mas você está descrevendo dois sistemas diferentes. Você diz que o líder age no interesse dos eleitores, mas também diz que essas decisões não são tomadas pelo líder, mas pelas classes dominantes. Você dirige este país há tanto tempo que conheceu todos esses presidentes americanos. Quais são esses centros de poder nos Estados Unidos? Por exemplo, quem realmente toma as decisões? Eu não sei. Os Estados Unidos são um país complexo. Conservador por um lado, mas em rápida mudança por outro. Não é fácil para nós resolver tudo isso. Quem toma as decisões nas eleições? É possível entender isso quando cada estado tem sua própria legislação? Cada estado regulamenta a si mesmo? Alguém pode ser excluído das eleições em nível estadual. É um sistema eleitoral de 2 estágios. É muito difícil para nós entendermos isso. Certamente há 2 partidos dominantes, os republicanos e os democratas. E dentro desse sistema partidário, os centros que tomam decisões, que preparam decisões. Então veja bem, porque, em minha opinião, após o colapso da União Soviética, uma política de pressão tão errônea, grosseira e completamente injustificada foi adotada contra a Rússia. Afinal de contas, essa é uma política de pressão. Expansão da OTAN, apoio aos separatistas no Cáucaso, criação de um sistema de defesa antimísseis.
Todos esses são elementos de pressão. Pressão, pressão, pressão. Então, arrastar a Ucrânia para a OTAN é uma questão de pressão, pressão, pressão. Acho que, entre outras coisas, porque foram criadas capacidades de produção excessivas. Durante o confronto com a União Soviética, foram criados muitos centros e especialistas na União Soviética, que não podiam fazer outra coisa. Eles convenceram a liderança política de que é necessário continuar a esculpir a Rússia, tentar desmembrá-la, criar nesse território várias entidades quase estatais e subjugá-las de forma dividida para usar seu potencial combinado na futura luta contra a China. Isso é um erro, incluindo o potencial excessivo daqueles que trabalharam para o confronto com a União Soviética. É necessário que você se livre disso. Deve haver forças novas e frescas, pessoas que olhem para o futuro e entendam o que está acontecendo no mundo. Veja como a Indonésia está se desenvolvendo, 600 milhões de pessoas. Onde podemos nos afastar disso? Em lugar nenhum. Temos que presumir que a Indonésia entrará, e já está entrando, no clube das principais economias do mundo, independentemente de quem goste ou não goste dela. Sim, entendemos e estamos cientes de que nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas econômicos, a situação ainda é normal, com a economia crescendo decentemente. O PIB está crescendo 2,5%, se não me engano, mas se quisermos garantir o futuro, precisamos mudar nossa abordagem em relação ao que está mudando. Como eu já disse, o mundo mudaria, independentemente de como os acontecimentos na Ucrânia terminassem. O mundo está mudando nos próprios Estados Unidos. Os especialistas estão escrevendo que os Estados Unidos estão, no entanto, mudando gradualmente sua posição no mundo. E isso foi escrito por pessoas que não são anti-americanas. Eles simplesmente seguem as tendências globais de desenvolvimento. É isso aí. E para avaliá-los e mudar as políticas, precisamos de pessoas que pensem, olhem para o futuro, possam analisar e recomendar determinadas decisões no nível dos líderes políticos. Só tenho uma pergunta a fazer. Você disse claramente que a expansão da OTAN para o leste é uma violação da promessa feita a todos vocês em 1990. É uma ameaça ao país de vocês. Pouco antes de vocês enviarem tropas para a Ucrânia, o vice-presidente dos Estados Unidos foi à Conferência de Segurança de Munique e incentivou o presidente da Ucrânia a entrar para a OTAN. Você acha que isso foi um esforço para provocar uma ação militar? Repito mais uma vez que propusemos repetidas vezes buscar uma solução para os problemas que surgiram na Ucrânia após o golpe de Estado de 2014 por meios pacíficos, mas ninguém nos ouviu. Além disso, os líderes ucranianos que estavam sob total controle do Zerinoy-Siwa declararam repentinamente que não cumpririam o acordo de Minsk. Eles não gostavam de tudo lá e continuaram com as atividades militares naquele território. E, paralelamente, esse território estava sendo explorado pelas estruturas militares da OTAN sob o disfarce de vários centros de treinamento e reciclagem de pessoal. Basicamente, eles começaram a criar bases lá. Isso é tudo. A Ucrânia anunciou que os russos eram uma nacionalidade não titular, enquanto aprovava as leis que limitavam os direitos das nacionalidades não titulares na Ucrânia. A Ucrânia, tendo recebido todos esses territórios do Sudeste como um presente do povo russo, anunciou repentinamente que os russos eram uma nacionalidade não titular naquele território. Isso é normal? Tudo isso junto levou à decisão de acabar com a guerra que os neonazistas iniciaram na Ucrânia em 2014. Você acha que Zelensky tem a liberdade de negociar um acordo para esse conflito? Não sei os detalhes. É claro que é difícil para mim julgar, mas acredito que ele tenha, de qualquer forma, ele costumava ter. Seu pai lutou contra os fascistas e nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Certa vez, conversei com ele sobre isso. Eu disse, Volodya, o que você está fazendo? Por que você está apoiando os neonazistas na Ucrânia hoje, enquanto seu pai lutou contra o fascismo? Ele era um soldado da linha de frente. Não vou dizer a você o que ele respondeu, pois esse é um tópico separado, e acho que é incorreto fazer isso. Mas quanto à liberdade de escolha, por que não? Ele chegou ao poder com a expectativa do povo ucraniano de que levaria a Ucrânia à paz. Ele falou sobre isso. Foi graças a isso que ele venceu as eleições de forma esmagadora. Mas quando ele chegou ao poder, na minha opinião, percebeu duas coisas. Em primeiro lugar, é melhor você não entrar em conflito com neonazistas e nacionalistas, porque eles são agressivos e muito ativos. Você pode esperar qualquer coisa deles. E, em segundo lugar, o Ocidente, liderado pelos EUA, os apoia e sempre apoiará aqueles que se antagonizam com a Rússia.
Ele é benéfico e seguro, portanto ele assumiu a posição relevante, apesar de ter prometido ao seu povo acabar com a guerra na Ucrânia. Ele enganou seus eleitores. Mas você acha que, neste momento, a partir de fevereiro de 2024, ele tem a latitude, a liberdade para falar com você ou com seu governo diretamente sobre como pôr um fim a isso, que claramente não está ajudando o país ou o mundo? Você acha que ele pode fazer isso? Por que não? Ele se considera chefe de Estado. Ele ganhou a eleição. Embora acreditemos na Rússia que o golpe de Estado é a principal fonte de poder para tudo o que aconteceu depois de 2014, e nesse sentido até hoje o governo é falho, mas ele se considera o presidente e é reconhecido pelos Estados Unidos, por toda a Europa e praticamente pelo resto do mundo como tal. Por que não? Você pode. Negociamos com a Ucrânia e Istambul. Nós concordamos. Ele estava ciente disso. Além disso, o líder do grupo de negociação, Sr. Arhamie é o seu sobrenome, acredito que ainda lidera a facção do partido governista, o partido do presidente Narrada. Ele ainda lidera a facção presidencial Narrada, o parlamento do país. Ele ainda está sentado lá. Ele até colocou sua assinatura preliminar no documento sobre o qual estou falando para você. Mas depois ele declarou publicamente ao mundo inteiro que estávamos prontos para assinar esse documento. Mas o Sr. Johnson, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, veio e nos dissuadiu de fazer isso, dizendo que era melhor lutar contra a Rússia. Eles dariam tudo o que fosse necessário para devolvermos o que foi perdido durante os confrontos com a Rússia, e nós concordamos com essa proposta. Veja, a declaração dele foi publicada. Ele disse isso publicamente. Eles podem voltar a isso ou não. A questão é, eles querem ou não? Posteriormente, o presidente da Ucrânia emitiu um decreto proibindo negociações conosco. Que ele cancele esse decreto. E é isso. De fato, nunca recusamos negociações. Ouvimos o tempo todo que a Rússia está pronta? Sim, não nos recusamos. Foram eles que se recusaram publicamente. Bem, que ele cancele seu decreto e entre em negociações. Nunca recusamos. E o fato de terem obedecido à exigência ou à persuasão do Sr. Johnson, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, parece-me ridículo e muito triste. Porque, como disse o Sr. Arhamie, já poderíamos ter interrompido essas hostilidades com a guerra há 1 ano e meio. Mas os britânicos nos persuadiram e nós recusamos. Onde está o Sr. Johnson agora? E a guerra continua. Essa é uma boa pergunta. Onde você acha que ele está e por que ele fez isso? Você sabe. Eu mesmo não entendo isso. Havia um ponto de partida geral. Por alguma razão, todos tinham a ilusão de que a Rússia poderia ser derrotada no campo de batalha. Todos tinham a ilusão de que a Rússia poderia ser derrotada no campo de batalha, por causa da arrogância, por causa de um coração puro, mas não por causa de uma grande mente. Você descreveu a conexão entre a Rússia e a Ucrânia. Você descreveu a própria Rússia algumas vezes como ortodoxa. Isso é fundamental para você entender a Rússia. Você disse que é ortodoxo. O que isso significa para você? Você é um líder cristão por sua própria descrição. Então, que efeito isso tem sobre você? Você sabe, como já mencionei, em 988, o próprio príncipe Vladimir foi batizado seguindo o exemplo de sua avó, a princesa Olga. Em seguida, ele batizou sua equipe. E então, gradualmente, ao longo de vários anos, ele batizou todos os Rus. Foi um processo demorado, de pagãos a cristãos. Isso levou muitos anos. Mas no final, essa ortodoxia, o cristianismo oriental, enraizou-se profundamente na consciência do povo russo. Quando a Rússia se expandiu e absorveu outras nações que professam o islamismo, o budismo e o judaísmo, a Rússia sempre foi muito leal a essas pessoas que professam outras religiões. Essa é sua força. Isso é absolutamente claro. E o fato é que os principais postulados, os principais valores, são muito semelhantes, para não dizer iguais, em todas as religiões mundiais que acabei de mencionar e que são as religiões tradicionais da Federação Russa, a Rússia. A propósito, as autoridades russas sempre foram muito cuidadosas com a cultura e a religião das pessoas que chegavam ao Império Russo. Em minha opinião, isso forma a base da segurança e da estabilidade do Estado russo. Todos os povos que habitam a Rússia a consideram basicamente sua maternidade. Digamos que as pessoas da América Latina se mudem para você ou para a Europa.
Um exemplo ainda mais claro e compreensível. As pessoas vêm, mas elas vieram para você ou para os países europeus a partir de sua terra natal histórica. E as pessoas que professam diferentes religiões na Rússia consideram a Rússia sua pátria. Eles não têm outra pátria. Estamos juntos. Esta é uma grande família e nossos valores tradicionais são muito semelhantes. Você acabou de mencionar uma grande família, mas cada um tem sua própria família. E essa é a base de nossa sociedade. E se dissermos que a pátria e a família estão especificamente ligadas uma à outra, isso é realmente verdade, pois é impossível garantir um futuro normal para nossos filhos e nossas famílias, se não garantirmos um futuro normal e sustentável para todo o país, para a pátria. É por isso que o sentimento patriótico é tão forte na Rússia. Posso dizer que a única maneira pela qual as religiões são diferentes é que o cristianismo é especificamente uma religião não violenta? Jesus diz, dê a outra face, não mate. Como um líder que precisa matar de qualquer país pode ser um líder cristão? Como você concilia isso com você mesmo? É muito fácil quando se trata de proteger a si mesmo e a sua família, a sua terra natal. Não atacaremos ninguém. Quando começaram os acontecimentos na Ucrânia? Desde o início do golpe de Estado e das hostilidades em Donbas, foi quando elas começaram. E estamos protegendo nosso povo, nós mesmos, nossa pátria e nosso futuro. Quanto à religião em geral, você sabe, não se trata de manifestações externas, não se trata de ir à igreja todos os dias ou bater a cabeça no chão. Está no coração. E nossa cultura é tão voltada para o ser humano. Dostoiévski, que era muito conhecido no Ocidente e o gênio da cultura russa, da literatura russa, falou muito sobre isso, sobre a alma russa. Afinal de contas, a sociedade ocidental é mais pragmática. Os russos pensam mais sobre o eterno, sobre valores morais. Não sei, talvez você não concorde comigo, mas a cultura ocidental é mais pragmática, afinal. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso possibilita que o bilhão de ouro de hoje obtenha bom sucesso na produção, até mesmo na ciência, e assim por diante. Não há nada de errado nisso. Só estou dizendo que somos parecidos. Então você vê o sobrenatural em ação quando olha para o que está acontecendo no mundo agora? Você vê Deus em ação? Você já pensou, essas são forças que não são humanas? Não, para ser sincero, acho que não. Minha opinião é que o desenvolvimento da comunidade mundial está de acordo com as leis inerentes, e essas leis são o que são. Sempre foi assim na história da humanidade. Algumas nações e países cresceram, tornaram-se mais fortes e mais numerosos, e em seguida saíram do cenário internacional, perdendo o status ao qual estavam acostumados. Provavelmente não há necessidade de dar exemplos, mas poderíamos começar com Genghis Khan e os conquistadores da Horda, a Horda Dourada, e depois terminar com o Império Romano. Parece que nunca houve nada parecido com o Império Romano na história da humanidade. No entanto, o potencial dos bárbaros cresceu gradualmente, assim como sua população. Em geral, os bárbaros estavam ficando mais fortes e começaram a se desenvolver economicamente, como diríamos hoje. Isso acabou levando ao colapso do Império Romano e do regime imposto pelos romanos. No entanto, foram necessários 5 séculos para que o Império Romano se desintegrasse. A diferença em relação ao que está acontecendo agora é que todos os processos de mudança estão ocorrendo em um ritmo muito mais rápido do que na época romana. Então, quando começa o Império da IA? Você está fazendo perguntas cada vez mais complicadas. Para respondê-las, você precisa ser um especialista em grandes números, Big Data e IA. Atualmente, a humanidade está enfrentando muitas ameaças. Graças às pesquisas genéticas, agora é possível criar um super-humano, um ser humano especializado, um atleta geneticamente modificado, um cientista, um militar. Há relatos de que Elon Musk já havia implantado um chip no cérebro humano no Zewa. O que você acha disso? Bem, acho que não há como parar Elon Musk. Ele fará o que achar melhor. No entanto, você precisa encontrar algum ponto em comum com ele, procurar maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente, realmente acredito que seja.
Portanto, você precisa chegar a um acordo com ele, pois esse processo precisa ser formalizado e estar sujeito a determinadas regras. A humanidade precisa considerar o que vai acontecer devido ao mais novo desenvolvimento em genética ou em IA. Uma previsão aproximada do que acontecerá. Quando a humanidade sentiu uma ameaça existencial vinda das armas nucleares, todas as nações nucleares começaram a se entender, pois perceberam que o uso negligente de armas nucleares poderia levar a humanidade à extinção. É impossível interromper a pesquisa em genética ou IA hoje, assim como era impossível interromper o uso da pólvora no passado. Mas assim que percebermos que a ameaça vem do desenvolvimento desenfreado e descontrolado da IA, da genética ou de qualquer outro campo, chegará o momento de chegar a um acordo internacional sobre como regulamentar essas coisas. Agradeço a você por ter chegado a hora de chegar a um acordo internacional sobre como regulamentar essas coisas. Agradeço todo o tempo que você nos dedicou. Só preciso fazer uma última pergunta a você, que é sobre alguém muito famoso nos Estados Unidos, provavelmente não aqui, Evan Gershkovich, que é repórter do Wall Street Journal. Ele tem 32 anos e está na prisão há quase um ano. Essa é uma grande história nos Estados Unidos, e eu só quero lhe perguntar diretamente, sem entrar nos detalhes ou na sua versão do que aconteceu, se, como um sinal de decência, você estaria disposto a libertá-lo para nós, e nós o levaremos de volta aos Estados Unidos. Fizemos tantos gestos de boa vontade por decência que acho que eles se esgotaram. Nunca vimos ninguém nos retribuir de maneira semelhante. Entretanto, em teoria, podemos dizer que não descartamos a possibilidade de fazer isso se nossos parceiros tomarem medidas recíprocas. Quando falo sobre os parceiros, refiro-me, em primeiro lugar, aos serviços especiais. Os serviços especiais estão em contato uns com os outros. Eles estão falando sobre o assunto em questão. Não há nenhum tabu para resolver essa questão. Estamos dispostos a resolvê-la, mas há certos termos que estão sendo discutidos por meio de canais de serviços especiais e acredito que um acordo possa ser alcançado de forma tão típica que, obviamente, esse tipo de coisa já acontece há séculos. Um país captura outro espino dentro de suas fronteiras e o troca por um de seus próprios agentes de inteligência em outro país. Acho que o que faz isso, e não é da minha conta, mas o que faz essa diferença é que o cara, obviamente, não é um espião. Ele é uma criança. Talvez ele estivesse infringindo a lei de vocês de alguma forma, mas ele não é um super espião. E todo mundo sabe disso. E ele está sendo mantido como refém em troca, o que é verdade. Com todo o respeito, isso é verdade. E todos sabem que isso é verdade. Portanto, talvez ele esteja em uma categoria diferente. Talvez não seja justo você pedir outra pessoa em troca de deixá-lo sair. Talvez isso degrade a Rússia. Você pode dar diferentes interpretações ao que constitui um espião. Mas há certas coisas previstas em lei. Se uma pessoa obtém informações secretas e faz isso de forma conspiratória, isso é qualificado como espionagem. E é exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava recebendo informações confidenciais e sigilosas e fazia isso secretamente. Talvez ele tenha feito isso por descuido ou por iniciativa própria. Considerando o simples fato, isso é qualificado como espionagem. O fato foi comprovado, pois ele foi pego em flagrante quando estava recebendo essas informações. Se tivesse sido alguma desculpa rebuscada, alguma invenção, algo não comprovado, a história teria sido diferente. Mas ele foi pego em flagrante quando estava obtendo secretamente informações confidenciais. O que é então? Mas você está sugerindo que ele estava trabalhando para o governo do ZEUA ou para a OTAN? Ou que era apenas um repórter que recebeu material que não deveria ter? Essas coisas parecem ser muito diferentes. Muito diferentes. Não sei para quem ele estava trabalhando. Mas eu gostaria de reiterar que obter informações confidenciais em segredo é chamado de espionagem. E ele estava trabalhando para os serviços especiais do ZEUA e para algumas outras agências. Não acho que ele estivesse trabalhando para Mônaco, pois Mônaco não tem interesse em obter essas informações. Cabe aos serviços especiais chegarem a um acordo. Algumas bases já foram estabelecidas. Há pessoas que, em nossa opinião, não estão conectadas a serviços especiais. Vou contar a você uma história sobre uma pessoa que está cumprindo pena em um país aliado do ZEUA. Essa pessoa, devido a sentimentos patrióticos, eliminou um bandido em uma das capitais europeias durante os eventos no Cáucaso. Você sabe o que ele estava fazendo? Não quero dizer isso, mas vou dizer mesmo assim. Ele estava colocando nossos soldados feitos prisioneiros na estrada e depois dirigiu seu carro sobre as cabeças deles. Que tipo de pessoa é essa? Será que ele pode ser chamado de humano? Mas houve um patriota que o eliminou em uma das capitais europeias. Se ele fez isso por vontade própria ou não, essa é uma questão diferente.
Mas Evan Gershkovich não fez isso. Quero dizer, isso é completamente diferente. Você cometeu algo diferente. Ele não é apenas um jornalista. Repito, ele é um jornalista que estava fornecendo informações confidenciais em segredo. Sim, é diferente, mas ainda assim. Estou falando de outras pessoas que são essencialmente controladas pelas autoridades do ZEUA, onde quer que estejam cumprindo pena. Há um diálogo contínuo entre os serviços especiais. Isso deve ser resolvido de maneira calma, responsável e profissional. Eles estão mantendo contato, portanto, deixe-os fazer seu trabalho. Não descarto que a pessoa a que você se refere, o Sr. Gershkovich, possa retornar à sua terra natal. No final das contas, não faz sentido mantê-lo na prisão na Rússia. Queremos que os serviços especiais do Zesaniaiwa pensem em como podem contribuir para atingir as metas que nossos serviços especiais estão buscando. Estamos prontos para conversar com você. Além disso, as negociações estão em andamento. E houve muitos exemplos bem-sucedidos dessas conversas coroadas de êxito. Provavelmente isso também será coroado de sucesso, mas temos que chegar a um acordo. Espero que você o deixe sair. Senhor presidente, obrigado a você. Também quero que ele finalmente retorne à sua terra natal. Sou absolutamente sincero. Mas deixe-me dizer mais uma vez que o diálogo continua. Quanto mais públicos tornamos os assuntos dessa natureza, mais difícil se torna resolvê-los. Tudo deve ser feito com calma. Mas eu me pergunto se isso também se aplica à guerra. Quero dizer, eu só quero fazer mais uma pergunta. E talvez você não queira dizer isso por motivos estratégicos. Mas você está preocupado que o que está acontecendo na Ucrânia possa levar a algo muito maior e muito mais horrível? E qual é a motivação que você tem para ligar para o governo do ZEUA e dizer, vamos chegar a um acordo? Eu já disse que não nos recusamos a conversar. Estamos dispostos a negociar. É o lado ocidental, e a Ucrânia é obviamente um estado satélite do ZEUA. Isso é evidente. Não quero que você entenda isso como se eu estivesse procurando uma palavra forte ou um insulto. Mas nós dois entendemos o que está acontecendo. O apoio financeiro fornecido foi de 72 bilhões de dólares americanos. A Alemanha está em segundo lugar, seguida por outros países europeus. Dezenas de bilhões de dólares americanos estão sendo destinados à Ucrânia. Há um grande fluxo de armas. Nesse caso, você deve dizer à atual liderança ucraniana que pare e venha para a mesa de negociações, rescindindo esse decreto absurdo. Nós não recusamos. Claro, mas você já disse isso. Não achei que você quisesse dizer isso como um insulto, porque você já disse corretamente que foi relatado que a Ucrânia foi impedida de negociar um acordo de paz pelo ex-primeiro-ministro britânico agindo em nome do governo Biden. Portanto, é claro que eles são um satélite. Os países grandes controlam os países pequenos. Isso não é novidade. E é por isso que perguntei sobre como lidar diretamente com o governo Biden, que está tomando essas decisões, e não com o presidente Zelensky da Ucrânia. Bem, se o governo Zelensky na Ucrânia se recusou a negociar, presumo que o fez sob instruções de Washington. Se Washington acredita que essa é a decisão errada, que a abandone. Deixe que ele encontre uma desculpa delicada para que ninguém se sinta insultado. Deixe que ele encontre uma saída. Não fomos nós que tomamos essa decisão, foram eles. Portanto, você pode voltar atrás, é isso. No entanto, eles tomaram a decisão errada e agora temos que procurar uma maneira de sair dessa situação para corrigir seus erros. Eles fizeram isso, portanto, deixe que eles mesmos corrijam. Nós apoiamos isso. Então só quero ter certeza de que não estou entendendo mal o que você está dizendo. Acho que não sou. Acho que você está dizendo que quer uma solução negociada para o que está acontecendo na Ucrânia. Certo. Preparamos o enorme documento em Istambul, que foi rubricado pelo chefe da delegação ucraniana, que apôs sua assinatura em algumas das cláusulas, mas não em todas, e colocou sua assinatura, e depois disse que estávamos prontos para assiná-lo, e a guerra teria terminado há muito tempo, há um mês. No entanto, o primeiro-ministro Johnson veio e nos convenceu a não fazer isso, e perdemos essa chance. Bem, você não percebeu, cometeu um erro. Deixe que eles voltem a isso. Isso é tudo. Por que temos que nos incomodar e corrigir os erros de outras pessoas? Sei que você pode dizer que o erro é nosso. Fomos nós que intensificamos a situação e decidimos pôr um fim à guerra que começou em 2014 em Donbas. Como já disse, por meio de armas, deixe-me voltar ao avanço da história. Eu já disse isso a você. Estávamos apenas conversando sobre isso. Voltemos a 1991, quando nos foi prometido que a OTAN não se expandiria, a 2008, quando as portas da OTAN se abriram para a declaração de soberania do Estado da Ucrânia, declarando a Ucrânia um Estado neutro. Voltemos ao fato de que as bases militares da OTAN e do ZEUA começaram a aparecer no território da Ucrânia, criando ameaças para nós.
Voltemos ao golpe de Estado na Ucrânia em 2014. É inútil, no entanto, não é? Podemos ir e voltar sem parar, mas eles interrompem as negociações. É um erro, sim. Corrija-o. Estamos prontos. O que mais é necessário? Você acha que é humilhante demais neste momento para a OTAN aceitar o controle russo do que era território ucraniano há 2 anos? Na minha opinião, isso é impossível por definição. Isso nunca vai acontecer. Parece-me que agora os que estão no poder no Ocidente também perceberam isso. Se for o caso, se você já se deu conta disso, terá de pensar no que fazer em seguida. Estamos prontos para esse diálogo. Você estaria disposto a dizer parabéns, OTAN, vocês venceram e manter a situação como está agora? Você sabe, esse é um assunto para as negociações. Ninguém está disposto a conduzir, ou para ser mais preciso, eles estão dispostos, mas não sabem como fazê-lo. Eu sei que eles querem. Não é só eu que vejo, mas sei que eles querem. Mas eles estão se esforçando para entender. Eles levaram a situação ao ponto em que estamos. Não fomos nós que fizemos isso. Foram nossos parceiros e oponentes que fizeram isso. Bem, agora você deve pensar em como reverter a situação. Não somos contra isso. Seria engraçado se não fosse tão triste. Essa mobilização interminável na Ucrânia, a histeria, os problemas domésticos. Mais cedo ou mais tarde, isso resultará em um acordo. Você sabe, isso provavelmente parece estranho, dada a situação atual, mas as relações entre os dois povos serão reconstruídas de qualquer forma. Isso levará muito tempo, mas você vai se recuperar. Vou dar a você exemplos bem incomuns. Há um encontro de combate no campo de batalha. Aqui está um exemplo específico. Os soldados ucranianos foram cercados. Este é um exemplo da vida real. Nossos soldados gritavam para eles: "Não há chance, entreguem-se, saiam e vocês estarão vivos." De repente, os soldados ucranianos gritaram de lá em russo, um russo perfeito, dizendo: "Os russos não se rendem." E todos eles pereceram. Eles ainda se identificavam como russos. O que está acontecendo é, até certo ponto, um elemento de uma guerra civil. Todos no Ocidente pensam que o povo russo foi dividido pelas hostilidades para sempre. Não, eles serão reunidos. A unidade ainda está presente. Por que as autoridades ucranianas estão desmantelando a Igreja Ortodoxa Ucraniana? Porque ela reúne não apenas o território, mas também nossas almas. Ninguém será capaz de separar a alma. Vamos terminar por aqui ou há mais alguma coisa?